Hora do Fato, com Edilene Lopes. A gente volta a falar sobre as eleições americanas após a desistência ontem do presidente Joe Biden na busca pela reeleição. O Edilene, apesar do apoio de Biden à vice dele, Kamala Harris, a esquerda brasileira torce pela ex-primeira-dama Michelle Obama. Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Aline. Bom dia aos nossos ouvintes. Sim, boa parte da esquerda brasileira, eu conversei com vários políticos de partidos mais alinhados a esse espectro, eles torcem sim por Michelle Obama, porque segundo eles é alguém mais progressista, alguém que teria valores da direita mais arraigados do que Kamala Harris. Mas a gente sabe que a situação, principalmente porque Joe Biden apoia Kamala Harris e porque o financiamento de campanha que já existe para ele pode ser herdado apenas por ela, e se trocar o candidato, isso afeta a arrecadação de recursos, provavelmente Kamala Harris será a candidata democrata à presidência dos Estados Unidos. Mas, de toda forma, é muito importante pontuar que Kamala Harris ou Michelle Obama, ambas polarizam mais com Donald Trump do que Joe Biden polarizaria. Kamala Harris, primeiro, porque é descendente de imigrantes, e isso fortalece o voto entre a população que representa essa parcela. E a outra coisa é porque ambas são mulheres e mulheres negras. Isso polariza mais com Donald Trump do que com Joe Biden, que assim como ele, era um homem branco e passa uma ideia um pouco mais conservadora. Então, de toda forma, isso torna a eleição nos Estados Unidos uma eleição mais emocionante e mais polarizada. Donald Trump continua sendo o favorito para vencer as eleições nos Estados Unidos, mas certamente qualquer uma delas, tanto Michelle quanto Kamala, vão se aproximar mais de Donald Trump na corrida eleitoral do que se aproximaria de Joe Biden, que já estava com uma imagem muito fortalecida, principalmente por causa dos seus problemas de saúde. Vinha parecendo um pouco senil, esquecendo, trocando as palavras, e havia uma dúvida sobre se ele continuaria o seu mandato. Então, essa mudança, essa troca, essa desistência dele aquece a corrida pela presidência dos Estados Unidos. E esse apoio da esquerda brasileira, que é um apoio informal, porque o governo brasileiro não quis se pronunciar oficialmente sobre essa mudança nos Estados Unidos, também tem a ver com a trajetória, com a história recente do Brasil. Vamos lembrar que no segundo mandato, o presidente Lula fez questão de ter uma candidata à presidência que fosse mulher, e foi assim que Dilma Rousseff foi eleita, porque isso era histórico, seria a primeira mulher a presidir o Brasil. O mesmo acontece nos Estados Unidos, tanto Kamala quanto Michelle podem ser as primeiras mulheres a presidirem os Estados Unidos, e serão mulheres negras. Isso simbolicamente é muito importante, é muito significativo. Então isso dá uma força grande e torna mais competitiva a eleição nos Estados Unidos, mais emocionante, um pouco mais intensa, e dá ao Partido Democrata uma chance, inclusive, de vencer as eleições, Eustáquio. Ok, Edilene Lopes falando ao vivo de Brasília, com mais repercussões sobre a desistência de Joe Biden de disputar a reeleição à presidência dos Estados Unidos. Lembrando que o apoio de Joe Biden à sua vice Kamala Harris não significa que ela será automaticamente a candidata do Partido Democratas às eleições. Isso porque os delegados do partido ainda precisam fazer votações, o nome dela tem que ser oficializado pela ala democrata. E o partido tem até o dia 22 de agosto para fazer esta escolha, com a eleição marcada para novembro. Hoje, aqui no Jornal da Itatiaia, o analista de política internacional Vladimir Feijó, professor da Faculdade Arnaldo, disse que mesmo com a troca de Joe Biden para Kamala Harris, o ex-presidente Donald Trump continua favorito nas eleições. Um favoritismo não tão grande, não tão maior do que já estava, mas ele continua favorito na avaliação de Vladimir Feijó. E ele foi questionado hoje, o professor, se, por exemplo, outro democrata como o ex-presidente Barack Obama não poderia ser um indicado também para disputar a eleição, já que foi um presidente bem aprovado quando teve 2 mandatos. Mas Vladimir Feijó chamou a atenção de que a legislação americana não permite que um presidente seja o chefe, dos Estados Unidos durante mais de 10 anos. Barack Obama, como já teve 2 mandatos, teve 8 anos de mandato. Se ele concorrer mais uma vez e ganhar, ele teria mais 4 anos de mandato, num terceiro mandato,
completaria 12, isso não é permitido, a legislação permite apenas 10 anos de poder nos Estados Unidos. A gente continua repercutindo este assunto aqui no Jornal da Itatiaia. Vamos chamar o Pedro Nascimento, direto de Brasília. Ô Pedro, após o presidente Joe Biden anunciar que não vai concorrer, membros do governo Lula e deputados começam a se manifestar nas redes sociais. Conta pra gente essas reações, essas repercussões. Bom dia pra você. Bom dia também para você, Eustáquio, Aline, e Bom também dia. para todo mundo que acompanha Itatiaia nessa segunda-feira. Bom, esse anúncio que foi feito na tarde de ontem pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele movimentou a política brasileira, que certamente acompanha com atenção tudo que se passa nos Estados Unidos, até por conta desses paralelos com a eleição brasileira. E por aqui o que a gente teve foi aquela clara divisão entre os políticos de esquerda comentando sobre uma ótica, sobre um ponto de vista da decisão de Joe Biden do Partido Democrata, e os membros aí, deputados, parlamentares de direita, já mais naquela ótica a respeito da campanha de Donald Trump do Partido Republicano. E, enquanto isso, por parte do governo federal, a gente não teve nenhuma manifestação oficial. Isso não é à toa, não, viu, Eustáquio? Isso é proposital, porque fontes do Palácio do Planalto, com quem eu conversei, dizem que se trata de uma questão interna do país norte-americano e que, por respeito à situação de Joe Biden, nenhum comentário seria feito de forma oficial. Tanto que o núcleo duro do governo, nenhum político chegou a se manifestar. Você tem, por exemplo, o presidente Lula, que não comentou nada a respeito dessa situação desde ontem à tarde, certamente falará ao longo do dia, mas até o momento não disse nada a respeito dessa decisão de Joe Biden, e também nenhuma posição oficial do Partido dos Trabalhadores. A deputada federal Gleisi Hoffmann, que é presidente do PT e que costuma se posicionar a respeito de vários assuntos, principalmente na internet, ela também não se posicionou, não emitiu nenhuma nota, nenhum comunicado a respeito dessa decisão. Mas, por outro lado, a gente tem aí ministros do governo Lula elogiando a situação do candidato democrata, mostrando que o assunto não passou batido, A ministra Simone Tebet, por exemplo, ela que é ministra do Planejamento, disse que a decisão de Biden demonstra uma grandeza política para enfrentar o que ela classificou como o conservadorismo extremista que ameaça o mundo. O mesmo também foi dito pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, o ministro Paulo Teixeira. Já na oposição, até por conta dessa proximidade entre o ex-presidente Bolsonaro e também o ex-presidente norte-americano Donald Trump, que tenta se reeleger, ela já foi menos cautelosa nessa questão, que por conta dessa proximidade entre Donald Trump e o ex-presidente Jair Bolsonaro, na oposição a gente já teve mais opiniões a respeito desse assunto. Então você tem, por exemplo, a manifestação do senador, filho do ex-presidente Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que aproveitou inclusive essa situação para fazer um paralelo entre o presidente Lula e Joe Biden e pedir a renúncia do presidente brasileiro. Outros parlamentares que também incentivaram a campanha de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, você tem, por exemplo, a Carolina de Tone, que é do PL de Santa Catarina, que preside a Comissão de Constituição e Justiça, e tem também um comentário, são vários os comentários da direita, mas trouxe um aqui em específico sobre o Coronel Telhada, ele que é do PP de São Paulo, que diz que esse é um momento crucial para a direita.